Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Vez, mesmo distante, né, um do outro, mas com Cristo estamos pertinhos, né? E é muito bom a gente sentir que Deus está cuidando da gente. E logo a nossa classe irá voltar para o templo, para a nossa aula presencial. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui. Eu estou aqui na minha casa e vocês na casa de vocês. Mas o importante é que a gente não deixa de estudar a palavra. Isso sim é que é importante. E nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, não é? E nós estamos estudando sobre a oração. Eu sei que vocês estão assistindo às lições, estão acompanhando, e nós estamos estudando um assunto de muito valor, de muita importância para o cristão. Nós estamos estudando, como vocês estão acompanhando, sobre a oração. E a gente já viu como deve ser feita a oração, de que forma a gente deve fazer a oração. A gente viu também aqui lições de grandes vultos da palavra de Deus, né? De mulheres também. No estudo passado, nós estudamos sobre a oração de Abraão, não foi? A oração intercessória de Abraão. Para a gente ver, meus irmãos, como é importante a oração. A igreja que não ora, ela deixa de ser a igreja de Cristo. Ela precisa da oração. O cristão que não tem vida de oração é um cristão sem poder, sem força. Então a oração é um marco fundamental, que eu já falei isso aqui, é um marco fundamental da vida cristã. O cristão, ele precisa ter vida de oração. E a gente viu que a oração tem muito poder. Abraão salvou o seu sobrinho Ló com as suas filhas da morte. Ele orou, intercedeu, não foi? Nós vimos na lição passada. Ele intercedeu por Ló e suas filhas e se livraram da morte daquelas duas cidades, de Sodoma e Gomorra. E hoje nós vamos estudar outro grande vulto na história do cristianismo. A gente vai estudar sobre um homem que passou por muitas dificuldades, mas que ele venceu por conta da oração. A gente vai estudar hoje sobre a oração de Moisés. Olha, vocês se lembram da história desse grande homem? Esse homem de Deus, de fé, de coragem, de confiança. E a gente vai ver que a oração de Moisés foi uma oração que ele se comprometeu. Aqui diz assim, a oração de Moisés. Orar é se comprometer. Se comprometer com quem? Com Deus. É se envolver, né? É assumir compromisso. Foi isso que Moisés fez. Ele se comprometeu com uma causa e ele venceu. Que lição para a gente, né, meus irmãos? Oração da gente crescer espiritualmente, da gente trazer isso para a vida da gente. Uma lição dessa a gente tem que absorver e trazer para a nossa vida. E a gente possa ter vida de oração. E nós vamos ver na nossa lição de hoje o texto bíblico, os textos, são vários. Nós temos Êxodo 24, 32, 33,
nós temos Salmo 106 e o texto áureo, que é Êxodo 33, 11a. Você pode pegar sua Bíblia aí e a gente pode ler agora. Podemos? Vamos ver o que é que diz aqui a palavra de Deus? Êxodo 33, 11a. A primeira parte, que diz assim, olha. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Que privilégio para um homem, um ser humano, falar com Deus. Esse face a face aqui quer dizer, porque nós sabemos que ninguém nunca viu Deus face a face, mas isso quer dizer o resplendor que Moisés sentiu. Que cena maravilhosa naquele Monte Sinai. Jesus resplandecia. Que honra para Moisés passar por um momento tão digno, tão extraordinário, tão gratificante. E a gente pode passar por isso também, meus irmãos. A gente pode desfrutar, a gente deve desfrutar dessa presença que é real. É o mesmo Deus. E Ele deseja que a gente dê espaço para Ele. Você se lembra que a gente viu na oração de Abraão que a gente precisa dar espaço para Deus, para o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida? A gente só vai vencer as dificuldades, os obstáculos, quando a gente começar a ter vida como esses homens aqui e muitas mulheres na Bíblia tiveram. Vamos ver o que é que diz aqui o nosso autor da nossa revista, nossa lição grandiosa, maravilhosa. Eu espero que vocês, gente, procurem colocar tudo isso que nós vemos aqui. Eu sei que o tempo é tão curtinho, mas que vocês absorvam, que deixe isso fluir na vida de vocês, tá bom, meus amores? E a lição começa assim: Moisés era um homem de oração. Só podia ser, não é? Porque nós sabemos a história de Moisés, o que ele passou junto com aquele povo rebelde que murmurou, que não compreendeu, não entendeu tudo que Deus fez. E era necessário que Moisés fosse um homem de oração, porque senão ele não teria vencido. Ele não teria tido vitória conduzindo aquele povo para a terra prometida. É possível encontrar Moisés orando em vários momentos da sua vida. Quantas vezes você já orou hoje? 1 minuto? 30 minutos? 1 hora? Ou nenhum momento? Isso é para a gente refletir que nós precisamos de ter essa vivência de oração com o nosso Deus. Veja aqui o exemplo desse grande homem, Moisés. Moisés orou pelo faraó e pelo povo egípcio. Moisés intercedeu por sua irmã Miriam, quando ela contraiu lepra como castigo por ter se rebelado contra Deus. Moisés orou pelo povo, quando depois dos relatos dos espias, este temeu ter que enfrentar os gigantes. Se lembram? Que aqueles homens foram olhar, foram espiar a terra e voltaram temerosos, porque os homens lá eram gigantes.
Moisés orou pelo povo quando este foi atacado por serpentes venenosas. Moisés orava e o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo que a gente já viu, que foi o nosso textuário. Olha, gente, que lição para a gente trazer para o nosso dia a dia. Eu sei que é difícil, nós estamos passando momentos difíceis, dias difíceis, mas aí é que está, aí é que nós precisamos da oração. Essas lições que estão vindo agora para nós, momento oportuno, nós estamos precisando tanto disso. Diante de tudo que nós estamos vivendo, meus irmãos, se a gente não cair aos pés do Senhor, é difícil a gente vencer. No texto selecionado, quais foram os textos selecionados? Que eu já falei lá em cima. Êxodo 24, 32, 33, Salmo 106. Leiam aí, meus irmãos. Pegue sua Bíblia. Hoje nós temos mais tempo, estamos em casa, né? Porque a terceira idade não pode sair. A gente está com mais tempo. Leia sua Bíblia. Leia esses capítulos para você ver que grandiosidade, lição para a gente. Então, no texto selecionado, vimos que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei do próprio Deus. Ele recebeu, Deus escreveu e Moisés recebeu a lei. Que privilégio para este homem. Por isso que ele foi tão fiel a Deus, né? Teve falha? Teve, porque nós somos falhos, né? Ele falhou em alguma coisa, falhou. Mas sempre foi fiel a Deus. E a gente precisa aprender. E a gente precisa dessa fidelidade e dessa vida de oração. As Escrituras dizem que esse encontro entre Deus e Moisés durou longos 40 dias e 40 noites. Não é fácil, né, meus irmãos? 40 dias e 40 noites. A gente, como eu já falei antes com vocês, a gente ora um minutinho já cansa, já se enfada. E vejam que vida exemplar. Que grande lição para a gente. Enquanto isso, o povo que havia permanecido no deserto não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo. O povo então se voltou para Arão e pediu: levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Isso é Êxodo 32, 1. Que decepção! Que decepção! Que escolha! Oh, meus irmãos, depois de tanta coisa que Deus tinha feito na vida daquele povo, deixaram de ficar com aquele que diz: eu sou o que sou, por um ídolo. Vejam, esse termo eu acho belíssimo quando eu leio na Bíblia. Deus diz: eu sou o que sou. Ele é tudo, meus irmãos. E aquele povo deixou de servir a Deus para servir um ídolo. Esse episódio revela muito a respeito da natureza humana. Somos constantemente tentados a trocar o Deus verdadeiro e a sua vontade por ídolos, mais identificados com os nossos planos e desejos.
Nunca. Nunca. Por nada a gente pode deixar, abandonar esse Deus, trocar esse Deus por qualquer coisa. Às vezes a gente critica, né? Porque o povo escolheu aquele bezerro de ouro, não foi? Mandou fazer aquele bezerro de ouro para adorar. Mas que bezerro nós temos na vida da gente? Que ídolo nós temos? Às vezes a gente tem tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na vida da gente. Deus é quem deve ocupar o primeiro lugar. Ele é exclusivo. E foi um grande erro daquele povo. Sorte deles, né, que tinha Moisés, homem de oração. E Moisés se comprometeu com Deus. E a gente vai ver mais adiante como terminou essa história. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, revelado nas Escrituras Sagradas, jamais será uma extensão de nós mesmos, dos nossos sonhos e vontade. Deus é Deus. Ele é soberano. Tudo aqui está abaixo dele. Ele manda, ele governa. Maravilha, né, meus irmãos? Muito bom a gente ter um Deus desse. O que precisamos nos perguntar é como o povo hebreu pode trocar o eu sou, o que sou, por um ídolo? Como? A gente também se pergunta, como é isso? Esta mesma perplexidade foi demonstrada pelo rei Davi. Assim trocaram sua glória pela imagem de um boi que come capim. Veja na sua Bíblia aí, Salmo 106, 20. E você vai ver essa história. O que Davi está dizendo é que ao trocar Deus por um ídolo, não foi Deus quem saiu perdendo, mas sim o povo que abriu mão da sua glória, isto é, da sua posição privilegiada de ter conhecido o verdadeiro Deus. Ao trocar Deus por um ídolo, o povo optou por uma condição existencial muito baixa, abrindo mão da sua verdadeira vocação. Isto nos ensina muito a respeito da grande responsabilidade que temos diante da vida pelo fato do Evangelho de Jesus ter entrado em nossos corações. A gente não tem nunca com que pagar tudo que Deus fez por nós. O sofrimento de Jesus, tudo que ele passou aqui por amor, por amor. Mas o que é que a gente vai aprender com a oração de Moisés? E a gente vai ver que Moisés, diante de toda essa situação da rebeldia do povo, ele precisava se comprometer com Deus. E o que é que a gente aprende com essa oração? A gente aprende que nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. A gente tem que ter compromisso com Deus. A oração de Moisés revela o quanto ele amadureceu desde o dia em que Deus havia chamado até aquele momento. Se comprometer, se engajar, né? Ter compromisso de verdade.
Foi isso que Moisés fez para ajudar aquele povo, que Deus ficou chateado com aquele povo. Mas Moisés veio, né? E pediu a Deus que tivesse misericórdia. A outra lição é que as orações precisam espelhar os propósitos de Deus e não os meus, não os seus. A oração precisa espelhar os propósitos de Deus, meus irmãos. Moisés intercede pelo povo e inicia pela história da salvação. Moisés, em sua oração, se referiu à maneira como Deus havia redimido o seu povo, libertando da escravidão do Egito, e falou também das promessas de Deus feitas aos patriarcas. Orar é nos comprometer com os propósitos redentivos de Deus. Precisava de mais tempo para a gente falar de uma lição tão grandiosa, tão poderosa, para que a gente pudesse mergulhar mais. Mas a gente não tem esse tempo todo. Mas como eu falei, leia aí a palavra de Deus. Eu concluo assim: orar é nos comprometer, orar é assumir riscos. A oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. Que Deus nos abençoe, que a gente coloque a palavra de Deus na nossa vida e que a gente aprenda que a oração é fundamental para o crescimento da vida cristã. Vamos orar? Feche seu olho aí, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra que nos ensina, que nos mostra o caminho. Obrigada pela vida de um homem como Moisés. Que grande lição para a gente, Deus. Que a gente precisa se comprometer contigo e ter vida de oração. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.